De uma forma genérica, meio ambiente é tudo isso. São agora 16 horas e 2 minutos. E naturalmente seja bem-vindo ao Planeta B, um programa radiofónico de educação ambiental. E a voz que ouve pertence naturalmente a Manuel Maloa e estaremos juntos até bem perto das 17 horas. Importa referir que esta é a nossa 42ª edição, sendo hoje dia 5 de setembro de 2024. E há quem ainda pensa que vai terminar a sua meta em 2024. Aliás, não é pensa, porque afinal de contas sim, vai conseguir. É só parar de procrastinar. Eu consigo sentir que o querido amigo, a querida amiga estão bem ansiosos para perceber, afinal de contas, hoje, do que é que será o Planeta B? Sobre o quê? Uau! Importa referir que nesta terça-feira nós celebramos o Dia do Biólogo, profissional este que estuda diferentes formas de vida, o funcionamento dos organismos, as transformações e adaptações das espécies, os recursos naturais no meio ambiente e as maneiras de preservação da biodiversidade. E hoje nós estamos com um biólogo e vamos aprender e conhecer esta profissão. Estamos aqui com Mário Machunguen Júnior, ele que é Master Philosopher em Biologia e Ecologia de Conservação, investigador em Ecotoxicologia, consultor ambiental, fundador da ADR Consultorias. Segredou-me aqui também que escreve. Sim, ele também escreve. Tem aqui a veia artística. E acredito eu, ou espero, que nós possamos naturalmente ouvir um poema, um texto que nos faça refletir em torno do biólogo. Hoje nós vamos falar sobre o Dia Mundial do Biólogo. Mário, é um prazer enorme receber-lhe aqui, nesta nossa casa. Na Casa de Saber. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Manuel. Cumprimentar todos que estão em casa, Mário Machunguen Júnior, e vamos falar do Dia do Biólogo. Exatamente, nós vamos falar sobre o Dia do Biólogo. Antes mesmo de nós irmos ao nosso prato principal, que é o Dia do Biólogo, Master Philosopher. É um título que... O que é exatamente? Master Philosopher é um mestre, não um mestre de obras, um mestre em ciência, mas que adquiriu esse mestrado fazendo investigação científica. Uau! Adquiriu este mestrado fazendo investigação científica. Quem nos ouve já naturalmente sabe que aqui é a frequência do saber e hoje não será diferente. Nós vamos aprender. Agora, biólogo. Quando é que... já agora, é licenciado em Ecologia, certo? Exatamente. Então, quando é que decide entrar nesta área da biologia? Quando é que isto tudo começa? Vou lhe segredar mais alguma coisa. E agora já não vai ser segredo porque todos lá em casa estarão a ouvir. Sim. Quero acreditar que eu, tu e os ouvintes lá em casa cresceram a acompanhar o programa Globo Ecologia, que dava num canal televisivo nos anos 2008 a 2012, se não estiver em erro. E tínhamos lá o Globo Ecologia, que falava da vida selvagem. Tínhamos um apresentador chamado Galileu Galilei, que fui descobrir na escola, já na 12ª, que Galileu, na verdade, era um cientista. Então, cresci acompanhando esses programas e quando tornei-me mais adulto, decidi seguir, por que não, a biologia, uma vez que é tudo que nos rodeia. Uau, excepcional. É uma daquelas coisas que muitos, acredito eu, que este programa não necessariamente tinha noção do impacto que criou, ou seja, formou aqui um biólogo. Estamos a ver aqui, estamos a ver o poder que estes meios de comunicação têm. Hoje nós estamos aqui, o Mário vai partilhar um pouco das suas experiências como biólogo e acreditamos nós que há vários jovens que também estarão a acompanhar e que vão se inspirar com a sua história. Agora, biólogo. O que é um biólogo? O que é que faz?
biólogo é uma pessoa formada em biologia. Entretanto, a biologia tem vários segmentos. Mas para ser biólogo tem que ter um curso superior em biologia. Pode ser em ciências biológicas, Exato. biologia e saúde e diversas outras áreas que lidam com a biologia. Até dentro da medicina temos lá biólogos a atuarem como biólogos. Então, um biólogo é alguém que se formou em biologia. Exato. Um biólogo é alguém que se formou em biologia. E estamos aqui a ver que esta biologia tem diversas áreas, mas todas elas, de certa forma, estão dentro daquilo que nós diríamos o nosso planeta B para promover o bem-estar de todos nós. Agora, como biólogo, nós, infelizmente, muitas das vezes tendemos a ter aquela visão de ser biólogo é para trabalhar na escola, dar aula de biologia. Será que é isto? Como é que é isto? Sinto muito informar que não. Os biólogos atuam em diversas áreas. Até na área de construção temos lá os biólogos que fazem avaliação de impacto ambiental. Vai suscitar muitas dúvidas porque sabe-se que os ambientalistas é que lidam com a parte de avaliação do impacto ambiental. Mas hoje nós bem sabemos que essa função pode e deve ser executado por um biólogo, porque o biólogo é que vai analisar a estrutura da vegetação, no caso de estar para instalar uma indústria. Então um biólogo vai lá, analisa a situação em termos da biodiversidade do local, e o ambientalista vai lá, analisa os impactos ambientais. Mas a nível da biodiversidade, estou a falar de plantas, de animais, até o homem que vão ser impactados, quem faz essa análise tem que ser o biólogo. Então, o biólogo está espalhado em diversas áreas. Está ele espalhado em diversas áreas. Agora, ainda mesmo não começamos a conhecer mesmo este biólogo. Estamos ainda aqui naqueles nossos aspectos introdutórios. Estamos aqui investigador em ecotoxicologia. Ecotoxicologia. O que é que faz um investigador em ecotoxicologia? Um investigador em ecotoxicologia avalia a probabilidade de acontecer um evento adverso no ambiente advindo de uma atividade, seja atividade industrial, seja atividade da agricultura, seja qualquer atividade econômica que possa suscitar um efeito adverso ao ambiente e à saúde do homem. Então no contexto, por exemplo, das obras, o Mário Machunguene também pode fazer estes trabalhos, como estava aqui a explicar, de perceber o impacto que aquela atividade pode ter. Não necessariamente no contexto das obras. Sim. Quando falamos da ecotoxicologia, já estamos a falar da fase da operacionalização de uma indústria. Sim. Existe uma área que também faço, que é a avaliação do risco ecológico, que é feita antes do estabelecimento de uma empresa ou da implementação de uma atividade industrial, e é feita posteriormente para fazer o controle. A ecotoxicologia vem depois da empresa já estar a funcionar durante um período de tempo, e avalia se esta empresa está a soltar para o ambiente alguns contaminantes, sejam metais pesados, sejam fluoretos, sejam óxidos de nitrogênio, gases do efeito estufa. Então, a ecotoxicologia vai focar nesses agentes e avalia qual é a probabilidade desses agentes existentes no ambiente de causarem doenças ao homem e ao ambiente. Excepcional. Estou aqui eu a aprender bastante. Acredito que todos nós estamos a aprender bastante, porque tínhamos aquela visão de biólogo, professor, batina. É o que nós tínhamos em mente. Agora, durante a faculdade, como é que era o Mário? Como é que funcionam as dinâmicas lá? Uma vez alguém disse-me uma coisa, que por vezes tem alguns trabalhos de campo. Como é que é esta parte
que nós que não fizemos ecologia ou outras áreas da biologia não sabemos? Vou lhe segredar uma terceira coisa. Os biólogos são os profissionais mais unidos. De todos os campos que conheço, os biólogos são os profissionais mais unidos. Isso aprendi ouvindo de colegas de outros cursos, quando olhavam para os biólogos ecologistas, porque sou biólogo ecologista. Como dizia antes, que a biologia ela é vasta. Então, dentro da biologia, como biólogo, sou ecologista. Então, o curso de ecologia, ele tem essa componente de estudar a performance do estudante. Como é que esse estudante se envolve com os seus colegas, como é que ele se enquadra num trabalho em equipe, porque a biologia por si só ela é multidisciplinar. Então, um profissional de biologia, ecologia, ele não trabalha como uma individualidade. Então, somos sujeitos a um ambiente de estarmos sempre em campo, e em campo tu não trabalhas sozinho. Exato. Então, o biólogo acaba sendo um profissional muito social com o seu meio, com os seus colegas, e social com as diversas outras áreas da vida. Interessante. Não é aquela questão de eu faço o meu trabalho, ponto final. É preciso também saber interagir com os outros. Eu tenho assistido muito documentários e vários programas exatamente focados na questão da conservação como tal, e tenho visto muitas das vezes lá equipes a irem a fazerem alguns resgates, várias ações, e aquilo é emocionante. Agora, celebrou-se o Dia Mundial do Biólogo. O que representa para o Mário? De forma muito resumida, esse dia para mim representa o reconhecimento. Reconhecimento. Exatamente. Reconhecimento da profissão do biólogo, porque durante muito tempo essa profissão não era dado o devido valor. Olhavam para o biólogo como quem brinca com plantas, como quem brinca com animais, e até hoje quem não conhece a importância do biólogo e assiste o National Geographic e diversos outros programas pensa que é só diversão. Mas não, existe a diversão dentro da profissão, mas é uma profissão repleta de perigos. Dando exemplos, o biólogo marinho tem que lidar com tubarões, tem que lidar com altas profundidades no oceano, isso é muito perigoso. E quem vê o produto pensa que ser biólogo é divertido, é só diversão. Um biólogo terrestre tem que lidar com leões, hienas, cão selvagem, até o elefante é perigoso. Então, quem vê as reportagens da Gorongosa, do Niassa, de Chimanimani, pensa que é só diversão, mas olhando a profissão de perto, é uma profissão muito arriscada. Muito arriscada. Então, termos esse dia, para mim, representa o reconhecimento. Reconhecimento excepcional. Falava aqui sobre o fato de ser uma profissão repleta de riscos. Eu, por acaso, na área de educação ambiental, há a oportunidade de ir a algumas áreas de conservação, e foi possível notar que há muitos, mas muitos perigos que nós que assistimos no sentido de National Geographic, estamos ali a entender um pouco as dinâmicas da natureza, mas nós às vezes não entendemos. De noite, cheio de escorpiões, cheio de serpentes, cheio de... que de certa forma há profissionais que têm que de noite, porque o que eles querem fazer tem que ser mesmo de noite, e trabalhar na mata densa. Exatamente. Agora, há vários desafios. Mário, podia talvez contar-nos aqui algumas histórias ou alguns momentos que, como biólogo, lhe marcaram, ou uma experiência assim? Tenho uma experiência muito engraçada, mas que faz visão a estes perigos.
em 2019, numa saída de campo, ainda a fazer a licenciatura, estava no meu último ano, tivemos uma viagem para o Parque Nacional de Banhine. O Parque Nacional de Banhine está a mais ou menos 200 km da última civilização da província de Gaza, do distrito de Xigubo. Então, 200 km não é perto. Sair de Maputo a Xai-Xai não são 200 km. E fazendo esse percurso numa estrada de areia batida. Então, tivemos o inconveniente de termos a nossa trela com uma roda solta. E eram 21 horas. Então, a turma toda não podia ficar ali até o dia seguinte. Tinha que continuar e um grupo tinha que ficar. E uma das pessoas do grupo fui eu. Dos que ficaram? Dos que ficaram. Nós estávamos a mais ou menos 100 km do distrito, da vila de Xigubo, e a mais ou menos 113 km do parque onde íamos. Então era ou ficar ou ficar. O outro grupo tinha que avançar para chegar ao parque, pedir ajuda, e estávamos numa área sem cobertura de rede. Então era só ficar. Então tive que ficar, eu mais 2 colegas, fizemos uma fogueira e a ideia, o esperado era que o grupo que fosse ao parque chegasse lá, pedisse ajuda e em 3 horas, 4 horas estariam de volta. Calculávamos já 21, 23, 1 hora já teríamos ajuda. Sim. Contudo, o grupo que foi perdeu-se. Noite, floresta, clareiras que não são abertas, estradas que não são circuladas já há muito tempo, fácil de se perder. Noite. Então, o grupo perdeu-se, só achou o caminho do parque, já eram 3 da madrugada. Exato. Foram para o parque, e 3 da madrugada já não dava para regressar. Ficaram lá. Só foram nos resgatar às 11 horas do dia seguinte. 11 horas do dia seguinte? E a trela é que tinha os mantimentos. Para dizer que eles, lá onde estavam, não estavam seguros porque algo está convosco. Vocês não estavam seguros porque eles é que têm o socorro. Exatamente. Foi um dos momentos mais marcantes até agora da minha carreira como estudante e como profissional, vou dizer assim. Interessante. Acredito eu também que durante essa experiência pôde aqui trazer a componente de ter uma noção de alguns dos outros perigos que podem exatamente haver com esta profissão. Dizia que durante muito tempo, quando eu perguntava sobre o que significa esta data para si, dizia que durante muito tempo não era assim valorizada. Agora, como é que vê atualmente? Não por haver exatamente um dia que seja do biólogo, mas em termos práticos, aqueles jovens, por exemplo, que nos estão a acompanhar, com base na sua experiência, como é que vê? Hoje já existe uma disseminação pelos mídias da importância do biólogo, até porque estamos a enfrentar a tríplice crise da biodiversidade, que é a crise das mudanças climáticas, a crise da perda da biodiversidade, o progresso da desertificação. Então, hoje em dia, as organizações internacionais estão a disseminar a informação da importância de termos biólogos a atuarem nas suas respectivas áreas, principalmente para combater as mudanças climáticas. Então, hoje eu olho para os jovens sabem da existência de alguém que opera numa determinada área como biólogo, e estou a perceber, nos anos que eu concorri para fazer o curso, era estranho ouvir alguém a dizer:
estudo biologia, estudo ecologia. Hoje, quando vou ao lugar de onde eu saí e converso com os jovens já estão mais abertos. Há mais disseminação de informação e há mais conhecimento existem outras áreas de profissão em que as pessoas podem atuar, diferente daquilo que crescemos, nós da geração anos 90, não sendo velho, não querendo dizer que sou velho, mas nós daquela época tínhamos uma mentalidade de que tinha que fazer economia, fazer direito. Sim. A geração 2000 já tem no seu DNA uma veia de vamos conservar, estão a poluir, o plástico. Há uma noção de que tem que se fazer alguma coisa e que o caminho ou é fazer a educação ambiental ou é fazer algum curso relacionado com biologia. Interessante. Por acaso, eu, quando entro para o curso de licenciatura em Educação Ambiental, as pessoas também começavam a ficar, educação ambiental? Educação? Para quê? Podia ser economista, podia ser... Era como, havia muito aquela tendência de petróleo e gás, geologia, não sei o quê, cartografia, vai fazer educação ambiental. Então, mas dá mesmo para perceber que quanto mais os anos passam, e também por se perceber que Moçambique é extremamente vulnerável aos impactos das mudanças climáticas, nós também começamos a ver que temos que nos reinventar, temos que começar a ter mais profissionais que nos ajudem a entender todas estas dinâmicas, de modo que nós possamos não comprometer o nosso desenvolvimento. Mário, está a ser uma conversa muito interessante, está aqui a dar para entender alguns elementos. E eu gostava, nós como Planeta B, a nossa ideia principal é garantir que mais jovens, mais pessoas possam começar a refletir sobre o impacto que as suas atividades têm. Que o seu viver não é só viver para mim, mas é importante perceber que como eu vivo impacta na vida de outros e até de futuras gerações. Agora, como é que acha que nós, não exatamente como Planeta B, mas o que é que pode ser feito exatamente para que as pessoas estejam cada vez mais engajadas em vários movimentos, que as pessoas estejam cada vez mais pensativas nesse sentido? O primeiro passo é a disseminação de informação. Ainda existe uma deficiência na disseminação de informação sobre esses aspectos relacionados ao clima, ao ambiente. Sinto que os nossos mídias ainda não estão com aquela força que deveria estarem a atuar, porque se olhar para o contexto do ambiente, todas as coisas, até o petróleo e o gás, depende do ambiente, depende do bom funcionamento do ambiente. Nós em ecologia temos aquilo que chamamos de serviços do ecossistema. Acredito que vocês também, os ambientalistas, estudam essas matérias. E onde perceber que tudo aquilo que o homem faz depende do bom funcionamento dos ecossistemas. Seja o ecossistema marinho, seja o ecossistema terrestre, seja o ecossistema de terras úmidas. Tudo aquilo que o homem faz, até para estarmos aqui e termos um bom sinal de rádio, depende do bom funcionamento do ecossistema. Então, existe uma necessidade de haver uma difusão de informação para que o jovem de hoje, que será o adulto de amanhã, mude a sua forma de viver. Em ecologia chamamos de pegada ecológica. O estilo de vida do homem, do jovem de hoje, não coaduna com aquilo que o ambiente está para fornecer a esse jovem. Exato. Então, devíamos usar menos, criar menos lixo, poluirmos menos, para que amanhã os nossos descendentes possam usufruir dos mesmos recursos que temos agora.
Exato, para que os nossos descendentes possam usufruir dos mesmos recursos que nós temos agora. Há quem pode estar um pouco hesitante no sentido de biologia, eu fazer biologia e depois de fazer, em que tipo de instituições eu posso atuar? E o que o Mário diria mais ou menos a essa pessoa que está muito essa pessoa está muito nervosa ou incerta no que diz respeito, desisto deste curso, para quem já está a fazer, quem ainda não está, será que eu devo fazer? Mário, como moçambicano, alguém que conhece a realidade moçambicana, o que é que diria a estes jovens? Eu diria que em todas as áreas as pessoas vão ter dificuldades, principalmente de ter emprego. Até nas áreas de direito, áreas de economia, há um déficit de emprego. Mas isso não quer dizer que não podemos correr atrás dos nossos sonhos. Até porque, como já havia mencionado, as organizações internacionais estão a olhar para esta área, estão a dar um boost. E se estão a dar um boost, quer dizer que teremos emprego. E um biólogo pode atuar em áreas como o Conselho Municipal, pode atuar na área de docência, mas vamos descartar essa área porque todos têm esse pensamento de que o biólogo vai ser o professor de biologia. Já havia mencionado a área de construção. Um biólogo pode atuar como um consultor independente. Exato. Porque aqui há uma coisa muito interessante. Qual? A área de biologia, ecologia, não estuda somente as plantas e os animais. Estuda também o homem, que é um animal. Estuda a relação que este homem tem com o seu próprio ambiente. Exato. Então, eu duvido que exista uma outra área que faz essa ligação. E este biólogo, ele atua nessas áreas. Hoje em dia, temos biólogos a atuar em áreas de desenvolvimento econômico. Sim. Temos biólogos a atuar em área de etnobotânica, que estuda a etnia e a botânica. Temos biólogos a atuar na área de socioecologia. Então, a falta de informação é o que nos faz termos medo. Mas, tendo a formação, as áreas de atuação são diversas. Exato. Estamos aqui a ver também que a própria biologia tem vários ramos de atuação. Se calhar, algumas coisas que contribuam para que nós tenhamos uma visão dentro da caixa é por causa dos próprios mídias, como eles nos comunicam estas informações. Porque nós muitas das vezes vemos de batas ali, luvas, óculos, estruturas ali de DNA, não sei, como se fosse uma coisa muito distante de nós e consequentemente ficamos, não é aqui, não é para nós. Então, dá mesmo agora para perceber que, afinal de contas, os biólogos atuam em diversas áreas e que são todas elas relevantes para garantir o bem-estar de todos nós. Agora, como investigadora, pode partilhar-nos aqui alguns estudos ou algumas iniciativas que levou a cabo e também algumas descobertas, etc. Bom, como investigador em ecotoxicologia, essa é uma área muito sensível. Como assim? Porque a ecotoxicologia, como já havia lhe dito, depois das empresas terem se estabelecido as indústrias de transformação de matéria-prima, nós vamos lá não para fiscalizar, sim, mas para ver como eles fazem e o que estão a libertar para o meio ambiente. Nessa área, tenho um trabalho publicado, um trabalho científico, um artigo, está disponível na revista Francis Taylor. Gostava de não falar muito dessa área, sim, porque é uma área sensível, lidamos com empresas de grande porte. Exato. Então, quem quiser aprofundar-se mais,
é só ir lá, comprar o artigo, Exato. ler o artigo e adivinhar o que é que está a acontecer. Exatamente. Mas também estou envolvido num outro trabalho que há de ser publicado recentemente, Uhum. que é um trabalho de fitorremediação dentro da ecotoxicologia, uma vez que encontramos o erro, também buscamos a solução. Então, nesses trabalhos de fitorremediação, nós fizemos prospecção de plantas nativas a nível nacional e tentamos identificar algumas plantas que têm um potencial fitorremediador. Então, perguntariam o que é fitorremediação. É isso que eu queria perguntar. Fitorremediação é uma tecnologia que utiliza produtos vegetais, plantas, para extrair do ambiente elementos que sejam tóxicos. No caso da contaminação e poluição, existe uma diferença entre esses dois termos, a poluição e a contaminação. Em caso desses dois pontos, nós usamos plantas. Vamos falar de contaminação por metais pesados. Nós usamos plantas que tenham a habilidade de extrair do solo contaminantes, seja metal pesado, alumínio, por exemplo. O alumínio é considerado metal pesado, mas ele por si só não é um metal pesado, só está na classe. Uhum. O alumínio. Existem plantas que têm uma afinidade com alumínio e conseguem tirar do solo quantidades excepcionais de alumínio, manterem seus tecidos e colhemos essas plantas, destruímos. Também existem plantas com a habilidade de tirar o alumínio em seus tecidos, transformá-lo em formas menos tóxicas e libertar no ambiente. Então, temos um trabalho. Neste exato momento, estamos no processo da elaboração do artigo para a posterior publicação, que é uma solução daquilo que a ecotoxicologia encontrou e correu para a fitorremediação como solução. Também temos outros trabalhos. Não sei se estou autorizado a falar desses trabalhos, mas de forma muito breve. Exato. Dentro dessa fitorremediação temos uns trabalhos. Não sei se estou autorizado porque são trabalhos em grupo. Exato. Então, financiados por agências internacionais. Então, há aquilo que se chama direitos autorais e tudo mais. Mas estamos com pesquisas, diversas linhas de pesquisas, para trazer uma solução ao atual estado de contaminação. Exato. A última linha falaria de um trabalho meu, que também será publicado recentemente, que fiz com plantas alimentares, por saber que nas áreas industriais, principalmente em Maputo, Matola, onde temos as indústrias, temos população a praticar agricultura. Exato. Então, fiz uma pesquisa para identificar plantas que sejam potenciais fitorremediadoras, mas dentro desta remediação elas sejam plantas capazes de tirar o metal do solo, transformá-lo em forma não tóxica e elas assim mesmo serem consumidas, sem representar perigo para o homem. É mesmo investigador. Estamos aqui a ver que isto, eu queria tanto que quem nos ouve pudesse nos ver para perceber o sorriso que está aqui neste rosto e ver que é uma coisa que é de coração, entende? Falar sobre isto e estamos aqui a perceber que, afinal de contas, pelo que eu entendo, esta questão da fitorremediação é uma forma de usar a natureza a tratar ela mesma. Ao invés de nós queremos aqui inventar, vamos lá, tecnologias de bombeamento de metais, não sei, essas coisas, estamos a perceber que com plantas nativas, pelo que eu pude perceber, também há estudos que estão a ser feitos e aguardamos ansiosamente para poder obter mais elementos e também ficar a saber mais sobre estes elementos. Agora,
nós estamos a ver que o ser humano, cada vez mais que ele vai desenvolvendo, ele também consequentemente vai criando vários outros problemas no meio ambiente. Como biólogo, acha que é possível nós satisfazermos nossas necessidades, nosso desenvolvimento, sem exatamente comprometermos tudo isto, que é a questão do bem-estar ambiental? Eu acredito. Mas o homem atual tem que mudar a sua pegada ecológica. A pegada Exato. ecológica é o estilo de vida e como a pessoa impacta no meio ambiente. Se formos a olhar, existe uma projeção, para o ouvinte lá em casa pode pesquisar aí na plataforma da World Wide Fund, WWF, a projeção de como é que era a biodiversidade ao longo do tempo. Há de descobrir que tudo começou com a explosão industrial. Exato. Nós temos uma projeção de 1500 a 1850, perdia-se cerca de uma espécie no intervalo de 10 anos. Uma espécie, seja ela animal ou vegetal, no intervalo de 10 anos. De 1850 a 1975, perdíamos uma espécie por ano. De lá para 2010, estima-se que perde-se uma espécie por dia. Então, a explosão industrial, existe um gráfico da projeção que mostra o que aconteceu ao longo do tempo. Isso tudo resume-se no estilo de vida do homem. O homem de hoje consome mais e cria mais lixo para o ambiente. Se for a olhar para as comunidades locais, comunidades rurais, vão perceber que o ambiente deles está limpo, bem salvaguardado. Nós é que vamos lá, exploramos até mais que o necessário, e o ecossistema por si não consegue devolver aquilo que nós tiramos, porque o ambiente, os ecossistemas têm a habilidade de, nós damos ao homem matéria-prima, por si só o ambiente depois devolve, mas da forma como estamos a explorar, já não é, o ecossistema não consegue por si só devolver aqueles recursos já ao ambiente. Então, mudando o estilo de vida do homem, que eu acredito que vai ser difícil, mas Exato. bom, a esperança é a última a morrer. Mudando o estilo de vida, eu acredito que podemos voltar a uma realidade diferente dessa em que estamos. Mudando o estilo de vida, nós podemos naturalmente mudar a nossa realidade. Querido amigo, querida amiga, para você que naturalmente está aí a nos acompanhar, importa lembrá-lo que esta é a nossa 42ª edição e estamos aqui com Mário Machunguene Júnior e estamos a falar um pouco sobre os biólogos. Estamos aqui a aprender mais, a compreender este universo e já adianto informar que não é só para dar aulas. Há muitas, mas muitas áreas, há muito conhecimento. E nós estamos aqui, por exemplo, a perceber a questão de em aquelas áreas onde houve ou há uma contaminação, uma poluição, é possível reverter aquele cenário e biólogos possuem estas competências de melhor se comportar, melhor promover. Mas são agora 16h45. Fantástico, estamos aqui a ver que sim, de facto, o Mário, como dizia no início do programa, os jovens, a geração 2000, como é assim dita, já começa a ter interesse por estas questões, já começa a compreender melhor, e isso é excepcional. Infelizmente, o tempo é o tempo. Eu costumo dizer que é como se o programa começasse eu e o convidado dentro de uma caixa muito larga e à medida em que a conversa vai andando, a caixa vai se comprimindo e infelizmente agora ela está mesmo a ponto de nos sufocar. Então temos mesmo que... já estamos aqui mesmo na reta final, mas eu gostava, claro, de ouvir do Mário últimas considerações, um conselho, uma dica,
aquilo que está aí no coração, que gostava de deixar ficar para aquele que nos ouve. Mário, por favor. Em linhas gerais, agradecer o convite do Manuel. Foi por acaso um programa muito bom, muito interessante. E, em linhas gerais, eu diria para os jovens, porque os mais velhos já é difícil mexer na cabeça deles, mas os jovens que são o nosso futuro, vamos explorar menos e conservar mais. Isso. Uau! Vamos explorar menos e conservar mais. E conservar mais. Excepcional. Sabemos aqui que o Mário também leva jeito na caneta, na escrita. E também ele gosta de expressar-se artisticamente e tem um texto aqui que gostava de nos brindar ou nos deixar a refletir sobre ele. Mário, por favor, podemos ouvir este texto? Exatamente. É uma poesia... Não, é um texto de reflexão. Quem quiser considerar poesia, aceito a bênção. Mas é um texto. E chama-se Quando o Verde Virar Cinza. E como vai ser? Quando ao nascer do sol as folhas não mais abanarem e os pássaros não mais pousarem para anunciar um novo dia. E quando o orvalho não mais escorrer sobre o miúmbo e os ventos do Índico não terem mais as florestas para acalmar a sua fúria. Como vai ser quando as abelhas não mais pousarem e beijarem as flores na primavera e o solo não mais contar com as folhas que caem da branquesteja? Como vai ser para as macuas quando não mais houver mociro para as suas mutianas de orelha e nem madeira para os batuques e timbilas e mapicos dos machopes e macontes? Como vai ser o amanhã, quando o miúmbo e o mopane virarem desertos e o verde das florestas virar cinza? Machungen Júnior. Obrigado. Uma forte salva de palmas. Como vai ser o amanhã? Pensemos todos nisso. Eu sou Manuel Maloa e foi um prazer, naturalmente, termos aqui estado bem perto de 1 hora a falar sobre... os biólogos, um universo interessante, um universo incrível, e não podíamos ter recebido um convidado melhor. Estivemos aqui em conversa com Mário Machungen Júnior, ele que é Master Philosopher em Biologia e Ecologia de Conservação, investigador em Exotoxicologia, consultor ambiental, fundador da ADR Consultorias, leva jeito também para escrever uns textos maravilhosos. E para quem naturalmente quiser interagir com o Mário, ele está no LinkedIn, pode naturalmente entrar em contato, conectar e também perguntar e ficar a saber um pouco mais sobre as investigações muito, mas muito interessantes que ele tem levado a cabo. Assim, o meu muito obrigado. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Um grande beijo. Fique bem.